Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse sábado, 8 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer mais o canal. Para esse sábado, separei uma grade de 10 jogos para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Começando aqui pela Bundesliga na partida entre Freiburg e Arminia Bielefeld. Na classificação é o terceiro colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe visitante também vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 0 a 0 na casa do Arminia. As odds abriram aqui a 1.60 para a equipe do Freiburg, que acredito que vença a partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos da equipe do Freiburg, 4 delas bateram acima de 2 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, vou dar numa tripla ou numa quadra, casa com empate. Passando aqui na partida entre Fürth e Stuttgart. Na classificação é o 16º colocado contra o último colocado, o Fürth, que tem a pior defesa do campeonato com 49 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último jogo entre eles, o Stuttgart venceu por 5 a 1 jogando em casa. As odds abriram aqui a 3.75 para a equipe da casa, 1.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fürth bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe do Stuttgart nos últimos 5 jogos, 3 delas também bateram 2,5. No último jogo entre as equipes, bateu 5 a 1 para a equipe do Stuttgart. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio, como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pegar fora com empate também é uma boa opção para dar numa tripla ou numa quadra. Passando aqui na partida entre Hoffenheim e Augsburg, na classificação é o 5º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Hoffenheim venceu fora de casa por 4 a 0. As odds abriram aqui a 1.53 para a equipe da casa, 5.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hoffenheim, todas elas bateram, ambas marcam. A equipe do Augsburg, nos últimos 5 jogos, 3 delas bateram, ambas marcam. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar Hoffenheim para vencer, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa do Hoffenheim vem de um empate e 4 vitórias. A equipe do Augsburg vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar Hoffenheim para vencer. Passando aqui na partida entre Bayer Leverkusen e Union Berlin. Na classificação é o 4º colocado contra o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1 a 1 na casa do Union Berlin. As odds abriram aqui a 1.80 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leverkusen, 4 delas bateram, ambas marcam. A equipe do Union Berlin, nos últimos 5 jogos, apenas 2 delas bateu, ambas marcam. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui para a próxima tip na partida entre Red Bull Leipzig e mais. Na classificação é o 9º colocado contra o 10º colocado.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante veio de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Mais venceu em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Leipzig, o Leipzig venceu 4 e empatou 1. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui o palpite de Leipzig para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Real Sociedade e Celta Vigo. Na classificação é o 7º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante veio de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Real Sociedade venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1.83 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols com primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar Real Sociedade para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Frankfurt e Borussia Dortmund. Na classificação é o 2º colocado contra o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Dortmund venceu em casa por 5-2. As odds abriram aqui a 3.50 para a equipe do Frankfurt, 1.95 para a equipe do Borussia Dortmund. Para esse jogo, eu vou deixar aqui o palpite para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar apenas fora com empate também é uma boa opção. Passando aqui para a próxima tip, agora pela La Liga, na partida entre Granada e Barcelona. Na classificação é o 5º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Barcelona. As odds abriram aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.72 para a equipe visitante. Para esse jogo, eu vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, também pegar uma possível zebra, galera. Granada casa com empate também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Granada, Barcelona venceu 3, Granada venceu 1 e houve aqui um empate em 2-2 no tempo normal. O Granada aqui costuma dar bastante trabalho para suas equipes jogando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa do Granada, veio de 3 vitórias seguidas. Venceu o Atlético de Madrid, o Mallorca e o Alavés. Jogando fora de casa, a equipe Barcelona veio de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar casa com empate é uma boa opção, um palpite mais arriscado. Agora passando aqui pelo campeonato holandês, na partida entre Den Bosch e Emmen. Na classificação é o 3º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante veio de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Emmen venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 5.50 para a equipe do Den Bosch, 1.55 para a equipe do Emmen, que acredito que vence essa partida. Nos últimos 5 jogos na casa do Den Bosch, o Emmen venceu 1, Den Bosch venceu 3 e houve aqui um empate em 1-1. Mas o Emmen vem aqui numa sequência muito boa de vitórias, vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas. Vamos ver aqui o Emmen, vem de 1 vitória, 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Den Bosch vem de 1 derrota e 4 vitórias. Abriu aqui a 5.50. Acredito também que o Emmen vence essa partida para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols. Um palpite mais seguro aqui para vocês, acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar ambas as equipes marcam também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Den Bosch, bateu 2,5 em 4 oportunidades. O Den Bosch é uma equipe que sofre bastante gols. A equipe do Emmen nos últimos 5 jogos bateu apenas em 2 oportunidades, 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam.
Passando aqui para a próxima e última tip, na partida entre Real Madrid e Valência. Na classificação é o primeiro colocado contra o nono colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Real Madrid venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,37 para a equipe do Real Madrid, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar Real Madrid para vencer. Agora passando aqui para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui na tripla Real Madrid para vencer a equipe do Valência. O Real que vem na sequência muito boa de jogos em casa, vem de 1 empate e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe do Valência vem de 5 vitórias seguidas, mas acredito que o Real Madrid vence essa partida contra a equipe do Valência, vem na sequência muito boa jogando em casa, numa sequência aqui de 6 vitórias e 1 empate. Vou deixar aqui Real para vencer. Você pode pegar aqui Barcelona e Granada acima de 1 gol e meio. E Frankfurt e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio. Essa é a tripla que selecionei para vocês. Frankfurt e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio. Granada e Barcelona acima de 1 gol e meio. E Real Madrid para vencer a equipe do Valência. Essa é a tripla que selecionei para vocês. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!